Pessoal, vamos então para mais um exemplo aqui de ligação iônica. O exemplo que nós vamos usar agora vai ser o alumínio, tá certo? Que tem número atômico 13. E vamos ligá-lo ao enxofre, que tem número atômico 16. Bom, o alumínio, nós fazendo a distribuição eletrônica, olha só, tem K2, L8 e M3. Tá? Ele é estável com 3 elétrons aqui na sua camada de valência? Não, né, meus queridos? Ele não é estável nessa situação. Então, o que esse alumínio vai ter que fazer para ficar estável? Ele vai ter que ganhar elétron ou ele vai ter que perder elétron? O alumínio é um metal. Metais na ligação iônica sempre perdem elétrons. E olha só, tá vendo que na penúltima camada ele tem 8 elétrons? Então, se ele perder esses 3 aqui, ele fica com 8 na última. Então, é isso que acontece, tá? O alumínio, tá? Ele perde, o átomo de alumínio, ele perde 3 elétrons, porque ele é um metal, e aí ele fica como K2L8, assim ele fica estável. Ou seja, ele fica com o seu octeto completo. Ele fica estável assim como um gás nobre. Perfeito? Bom, e quando ele perde esses 3 elétrons, o que acontece com a carga dele? Ela fica positiva ou negativa? Ela fica positiva. Tá certo? E aí, o outro átomo, nesse exemplo aqui, nós temos o enxofre. Tá? E aí, o enxofre fazendo a distribuição eletrônica, nós temos K2, L8 e M6. O enxofre é estável com 6 elétrons em sua camada de valência? Não, ele não é estável com 6. Ele vai precisar fazer alguma coisa para ficar estável. E aí o que ele vai ter que fazer? Se ele tem 6 para ficar estável com 8, ele faz o quê? Ele vai ter que ganhar 2 elétrons para ficar com 8. É sempre assim, meus queridos. Um metal na ligação iônica sempre perde elétrons e um não metal sempre ganha elétrons. Tá certo? Então aqui nós temos, se o enxofre ganhar 2 elétrons, ele vai ficar como? K2 e L8. Agora ele fica estável? Sim, agora ele está com o octeto completo. E se ele ganhou 2 elétrons, o que acontece com sua carga? Ele fica com carga menos 2. Ou seja, transforma-se num ânion. E aí, quando nós juntamos um cátion que tem sempre carga positiva com um ânion que sempre tem carga negativa, pessoal, sempre escrevemos nas fórmulas iônicas primeiro o cátion e depois o ânion, tá certo? Primeiro o positivo e depois o negativo. Então, quando eles ficam próximos um do outro, porque um perdeu, o outro ganhou, eu vou ter aqui uma atração eletrostática. E aí, para me obter a fórmula do composto iônico, o que acontece? Eu cruzo as cargas. Esse vem para cá e esse aqui vem para cá. E aí, como é que fica a fórmula? Pessoal, é importante, quando você cruza as cargas, esses números que vêm para cá já não são mais cargas, elas são índices, que vai dizer quantos átomos tem de cada elemento na molécula. Perfeito? Bom, então aqui nesse caso eu vou ter 2 alumínios ligados com 3 enxofres para a molécula ficar estável. Como que eu posso ver isso? Olha só, são 2 alumínios, né? Cada alumínio, eu estou vendo aqui que cada um tem carga mais 3. Então, olha só, um alumínio tem carga mais 3, o outro alumínio também tem carga mais 3. Onde é que esses 2 alumínios estão ligados? Eu tenho 2 alumínios ligados em 3 enxofres. Então, eu vou ligar aqui 3 enxofres. 1, 2, 3. Cada enxofre tem que carga? Menos 2. Menos 2, menos 2
e menos 2. Ou seja, nesse composto formado por esses dois elementos, a soma de cargas sempre tem que dar zero, pessoal. O somatório de cargas no composto iônico sempre vai dar zero. Então eu tenho aqui, ó, mais 3 com mais 3 vai dar mais 6. Menos 2 com menos 2 dá menos 4, com menos 2 dá menos 6. Então o somatório de cargas, se você quiser saber, tirar a prova da sua fórmula, é só você calcular as cargas. Tá? Se o somatório de cargas no composto iônico der zero, a sua fórmula está correta. Uma outra forma bem interessante de fazer é a estrutura de Lewis, que eu fiz na aula anterior, e vamos verificar aqui. Ó. O alumínio ele tem 3 elétrons que ele tem que perder na última camada. O enxofre ele tem 6 elétrons, e para ficar estável ele precisa ganhar 2. Então o que acontece? As transferências. O alumínio tem que perder 3, então ele manda um para cá, perde um aqui e perde outro aqui. Esse enxofre já ficou estável, porque ele já ganhou os 2 que ele precisava. Ele tinha 6, ganhou 2, está com 8. Agora, esse alumínio ainda não está estável, porque ele tem que perder 3. Ele só pode perder 2 para esse aqui. Então, o que acontece? Nós temos que ter, então, um outro enxofre, que também tem 6 elétrons na sua camada de valência e precisa ganhar mais 2 elétrons. E aí nós temos um alumínio que tem ali um elétron sobrando, que ele tem que doar para ficar estável, e aí ele doa para esse segundo enxofre. Acontece que esse cara aqui tem que ganhar mais 2 elétrons, mais um elétron, aliás, para ter o seu 8. Então o que acontece, o que nós precisamos? Precisamos de mais um átomo de alumínio. Tá? Aqui tem 3 elétrons e tem que perder 3 elétrons para ficar estável com o seu octeto, para ficar com o octeto completo. E aí eu tenho, ele pode doar mais um para esse aqui. Pronto, o segundo enxofre está estável, mas o segundo alumínio não está, porque ele tem que perder 3 e ele só perdeu 1. Então para quem que ele perde esses outros 2 aqui? Aí aparece um outro enxofre que também precisa de 2 elétrons para ficar estável, porque ele tem 6. Então o que nós vamos ver acontecendo aqui? Esse segundo alumínio vai doar, vai perder os seus 2 elétrons que ele falta perder para esse terceiro alumínio. Tá vendo por que a fórmula é Al2S3? Porque nós temos 2 alumínios, Al2, ligados em 3 enxofres. Perfeito? Por isso que a fórmula é Al2O3 e ela está estável porque o somatório de cargas, as cargas dos cátions e do ânions, dá zero. Perfeito? Bora lá então para mais alguns exemplos nas próximas aulas.